Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o módulo formulário. Sobre como instalar esse módulo, nós temos um vídeo que ensina a instalar módulos no WA 3.0 e isso vale para qualquer tipo de módulo, certo? Então eu vou vir aqui no menu esquerdo, formulário. Vale lembrar que eu vou utilizar nesse vídeo boa parte dele do vídeo antigo, do módulo da versão antiga, porque na parte de campos, como mudou pouca coisa nos campos, eu vou utilizar essa parte e vou primeiramente agora falar das novidades do módulo, aquilo que o módulo tem de novo, e depois eu vou juntar com a parte que são usando os campos, tal, que aí você vai ter um vídeo completo, certo? Primeira opção é formulários cadastrados, segunda é cadastrar e a terceira é limpar cache. Que seria essa opção? A gente criou uma forma de cache para seu formulário abrir mais rápido. Então, toda vez que você fizer uma alteração, você vem em limpar cache para que ele possa limpar e, enfim, funcionar melhor. Ele vai estar, como é que eu posso explicar? Ele vai estar mais rápido, certo? Então, ele vai limpar e você vai conseguir ver a alteração que você fez. Se você não limpa o cache, ele demora para aparecer a alteração. Então, você muda aqui, mas continua aparecendo diferente no front, né? Por quê? Porque você não mexeu no cache, você deveria mexer no cache, certo? Então eu vou vir em cadastrar formulário e eu vou falar só das novidades, certo? O restante vai estar no outro vídeo. Bom, de campo, nós temos todos os campos que nós tínhamos antes e nós temos as funções que vocês vão ver no vídeo, como eu falei. Mas a gente tem um campo novo chamado e-mail. O que seria esse campo e-mail aqui, né? Deixa eu clicar de novo nele aqui, ó. Eu posso arrastar ou eu posso apenas clicar e abre aqui o campo e-mail. O que seria esse campo e-mail? Ele seria o campo de texto onde vai o e-mail, como antigamente era o campo texto, porém, quando o seu formulário chegar no seu e-mail, o que vai acontecer? Quando você clicar em responder, ele vai responder para esse campo, então é muito prático. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no exemplo, é muito prático usar dessa forma, tá? Então esse é o único campo novo que a gente tem, o restante são os mesmos campos. Aqui a gente tem, como a gente já havia mencionado, que eu vou utilizar nesse vídeo aqui. Então eu tenho aqui o nome do meu formulário, né? A mérito só de eu me organizar no meu dashboard. Então vai ser formulário principal. Certo? Qual é o estilo? Eu tenho 4 estilos. Eu vou escolher o estilo 1. Qual é o efeito de aparição do meu formulário? Vou colocar esse efeito aqui. Qual é a cor predominante? Como eu estou usando aqui um tema que eu já utilizo aqui, no caso esse Candy Pad, eu vou usar a mesma cor aqui. Eu vou até usar uma página, vou criar uma página para isso. Vou criar uma página chamada formulário. Vamos lá, vou duplicar aqui. Essa é minha página formulário de contato, certo? Formulário. Eu vou mudar aqui, né, para formulário e formulário de contato. Feito isso, eu vou apagar esse código aqui que é do módulo antigo. Vou publicar. Deixa eu até pegar a cor que eu vim aqui para isso. Peguei essa cor aqui, que vai ser a minha cor predominante, tá? Aqui. Certo? Tô aqui com a minha cor predominante. Tipo de formulário: normal, flutuante, botão grande, médio, pequeno. Primeiro normal. Temos uma opção aqui que passou desapercebida, se eu quero o captcha ou não. É uma nova função legal, eu vou deixar assim para vocês verem. Texto apenas para o botão. Então, exemplo, se eu escolher a função botão, eu tenho que ter um texto no meu botão, ou seja, fale conosco, um exemplo. Eu vou colocar esse texto, mas não vai aparecer. Por quê? Porque está no modo normal, só apareceria se fosse o modo botão. Gatilho mental, isso só funciona para o módulo flutuante. Eu poderia colocar aqui: olá, podemos ajudar? Certo? Que você vai entender por quê. Que só funciona nessa opção aqui, mas eu vou deixar no normal. Aqui o e-mail de recebimento, eu vou colocar o e-mail da minha agência aqui, da agência Cria Sites, certo? Então esse é o e-mail que vai receber o formulário. Eu posso colocar ponto e vírgula aqui e adicionar outro e-mail aqui. Então eu posso colocar quantos e-mails eu quiser, desde que eu separe eles com ponto e vírgula, não com vírgula, ponto e vírgula. Aí ele vai mandar para mais de um e-mail, tá? Qual é a página de redirecionamento? Ou seja, sempre que o meu formulário é enviado,
ele redireciona a pessoa para uma página. Então, exemplo, vamos criar uma página de redirecionamento para você entender aqui. Mensagem enviada, certo? Então você pode criar a página da forma que você quiser. Eu posso colocar aqui assim, vamos tirar isso aqui, esse nosso exemplo aqui. Posso colocar aqui, por exemplo, um texto. Obrigado. Sua mensagem foi enviada com sucesso, certo? Posso centralizar isso, aumentar um pouquinho, não tanto. Enfim, eu estilo da forma que eu quiser. Se eu quiser pôr um botão, voltar para home, fica a meu critério, tá? Eu até vou aumentar isso aqui, certo? O espaçamento. Então essa é a minha página de formulário, né, de destino. Quando a pessoa ela for redirecionada após ela, como é que diz, após ela preencher o formulário, ela vai para essa página. Enquanto publica, vamos voltar lá. Então eu já vou pôr o meu link aqui. Aqui é sobre o e-mail, tá? O e-mail que vai chegar para a pessoa. Então ele está falando qual que é a cor do cabeçalho do e-mail. Eu vou pôr essa cor aqui. Então agora essa é mais uma novidade. A gente pode estilizar o e-mail que a pessoa vai receber, certo? Então eu tenho aqui, eu vou colocar esse. Qual é a cor do texto do cabeçalho? Branca. E a cor do background? A cor em volta, né, do texto ali. Eu vou deixar esse cinza clarinho, bonitinho, tá? Aqui nas informações de SMTP, deixa eu pegar o link aqui da minha página que eu acabei de criar. Vou colocar aqui, né? Página de redirecionamento, vai ser essa página aqui que eu acabei de criar o link, certo? Aqui no meu servidor SMTP é a mesma coisa que eu ensinei na outra vez. Então aqui eu vou pôr meu servidor, meu usuário, minha senha, minha porta SMTP, que é a novidade. Antes a gente não tinha essa opção, agora você pode pôr a porta SMTP para você não ter mais problemas, e o e-mail que vai enviar isso, tá? Então de que forma eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui e vou preencher. Como essas informações são confidenciais, eu vou preencher, eu vou pausar o vídeo, vou preencher, e ela já vai estar preenchendo. Então você pega com o seu servidor as suas informações SMTP e você então vai saber, né, o que você vai preencher aqui. Preenchidas as minhas informações SMTP, eu vou e crio o formulário, certo? Crio meu formulário, está aqui. Agora eu vou criar os campos, né? Eu vou editar ele de novo. Lembra que tem a parte de leads, que eu já expliquei no outro vídeo, já vai estar aqui. Aqui eu posso excluir o meu formulário e aqui eu posso editar, certo? Vamos lá. Então eu vou ter um botão de texto. Vamos lá, texto, eu vou colocar aqui. Depois vocês vão ter todos os campos. Então vai ser nome. Não vou explicar essas coisas aqui porque vai ter a parte do vídeo explicando. Coloque seu nome. Exemplo, João, beleza? Eu tenho aqui e-mail, conforme eu expliquei. Coloque seu e-mail. Exemplo, certo? Aqui eu posso colocar, por exemplo, um anexo. Cadê um campo de anexo aqui? Autocompletar, campo de envio. Seu arquivo, certo? Eu vou colocar aqui o meu campo de texto, área de texto, mensagem, tá? Só pra gente não demorar. Aqui, mensagem, certo? E por fim o botão, que é enviar, né? Então eu venho aqui, escrevo enviar mensagem, né? Aqui, ó, o que eu quiser, enviar mensagem. Aqui eu coloco enviar, certo? E configurei aqui rapidinho meu formulário. Eu vou atualizar. Feito isso, eu venho aqui em copiar código do site, venho na minha página aqui, eu venho na minha página de formulário onde eu quero integrar,
venho numa área HTML como de costume, colo e publico. Certo? Então eu tenho aqui o meu formulário que já apareceu com efeito. Então eu tenho aqui o CAPTCHA, que é uma novidade. Então eu tenho meu nome, que eu posso colocar Vinícius, o meu e-mail, vou colocar aqui outro e-mail para não ficar igual de envio, certo? Eu tenho aqui a opção de mandar um arquivo, então vamos dizer que eu vou mandar, vamos ver se eu consigo pegar uma foto aqui, mandar essa foto aqui, certo? E um texto qualquer que eu quiser. Se eu for enviar, ele diz que eu tenho que apertar o botão CAPTCHA aqui, então eu venho em Não Sou um Robô e envio. Aí ele me manda para a página que eu já tinha criado e configurei e pronto, a mensagem foi enviada. Se eu vim aqui, por exemplo, na minha tabela de leads, ele já tem aqui o meu nome e o e-mail. Eu posso exportar isso, eu posso imprimir, isso vocês sabem lá na opção. E no e-mail, chegou no meu e-mail aqui, né? Dados recebidos, formulário principal, configurado com a cor bonitinha, com anexo bonitinho, conforme eu tinha configurado, certo? Então eu tenho ainda a opção de formulário de flutuante, a opção de botão grande e pequeno e as demais opções. Todas essas opções vocês vão ver agora no decorrer do vídeo, que eu vou aproveitar o vídeo que eu fiz passado, que essas coisas não mudaram. Então eu falei apenas das novidades que tem. Então esse vídeo só foi essa primeira parte, né? Não esse vídeo, essa primeira parte só foi sobre as novidades, as coisas novas do formulário. A partir de agora você vai estar vendo um vídeo, a parte do vídeo que eu já tinha na versão antiga, que agora continua igual, tá? O primeiro campo que eu vou falar é o campo autocompletar. Então eu vou clicar aqui nesse campo, ele já apareceu aqui. Eu poderia arrastar ele, mas não tem nenhum outro campo para me mudar a ordem. Eu poderia apagá-lo, duplicá-lo, né? Como nós já vimos, ou editá-lo de fato. O que esse campo faz? Ele é aquele campo que permite você cadastrar respostas. Então, um exemplo, vamos dizer que a gente crie aí um campo país. Então a pessoa ela vai digitar lá um país onde ela mora. Pode ser para qualquer outra aplicação, isso é só um exemplo. E você cadastra lá Brasil, Espanha, Argentina. Quando a pessoa colocar B, todos os seus cadastros com B vai aparecer para a pessoa. Então isso já facilita, é bem interessante esse campo para várias aplicações. Então eu vou clicar aqui no lapisinho, que é editar, vai abrir todas as opções e eu vou falar cada uma delas. A primeira é o campo requerido. Esse campo ele vai me indicar se esse campo aqui vai ser obrigatório na hora da pessoa preencher o formulário. Se eu selecionar, ele fica aqui obrigatório. Se eu desselecionar, ele não fica obrigatório. Nome do campo já é aqui o que vai estar escrito para indicar a pessoa do que se trata o campo. Então vamos dizer que seja aqui, que o nome do campo seja, um exemplo, bairro onde mora, ou melhor, bairro, certo? Já apareceu aqui. Isso é interessante no nosso editor. É tudo em tempo real. Nós estamos falando apenas do back-end, nós não estamos nem falando do front-end ainda. Mas tudo que você for alterando aqui nas configurações, ele na hora já vai aparecendo aqui. Se eu mudasse o estilo, por exemplo, ele já muda aqui o estilo, ó, já ficou diferente. Então tudo é em tempo real. Então o nome do campo é obviamente o nome, né, que vai indicar o que se trata aquele campo. O texto de ajuda é interessante. É aquele textinho que você explica do que se trata o campo. Talvez seja um campo um pouco mais complicado. Um exemplo, no campo bairro, eu vou escrever assim: bairro onde você mora. Veja que quando eu comecei a escrever, apareceu aqui, ó, uma bolinha com ponto de interrogação. Se eu passo o mouse, fica assim, bairro onde você mora. Se eu tirasse, ele some. Se eu coloco, ele aparece. E vê
que se eu continuo escrevendo lá, ó, ele vai aparecendo na hora o que é o campo. Então você vê que a edição é muito dinâmica. Então aqui eu já indico qual é o campo. Se eu não quisesse eu tiraria, mas vamos deixar aqui bairro onde você mora. Então explica o que é esse campo. O placeholder é aquela opção que fica um textinho dentro do próprio campo, que também ele pode servir de instrução. Por exemplo, Vila Cachoeira. Um exemplo, tá? Vamos dizer que seja esse. Olha como ficou o campo, né? Bairro, a instrução e aqui o exemplo, Vila Cachoeira, tá vendo? Ficou aqui. Se eu fosse escrever para colocar o meu bairro e começasse a escrever algo, ele some o que estava lá. Mas caso contrário, ele fica aqui. Bem interessante esse campo placeholder. O próximo campo é o campo class, né? Que são as classes CSS. O que acontece? Se você é um usuário avançado e você quer criar uma classe CSS para esse campo de estilo ou qualquer outra coisa, você chamaria a classe aqui. No caso, como eu não vou tratar disso, né, que é uma questão de para quem programa e quer sofisticar, que eu nem vejo muita necessidade visto que está bem completo, você usaria aqui o campo classes. Mas no caso a gente vai deixar a classe que ele já deixa, que ele já cria aqui, que é a própria classe do campo. O campo nome, ele é muito importante. Por exemplo, quando o e-mail chega para a pessoa, então a pessoa preencheu esse formulário e enviou o e-mail, vai chegar para o administrador do site, para a pessoa que você definiu aqui no e-mail de recebimento. Você precisa colocar esse nome aqui para indicar qual é esse campo. Então vamos dizer lá que você tenha 5 campos no seu formulário. O nome que você colocar aqui vai ser o nome que vai aparecer lá no e-mail. Você vai ver mais para frente no vídeo. Então, exemplo, eu vou colocar assim. Não pode ter caractere, tá? Nem espaço. Então eu vou colocar aqui bairro, onde, mora. Então, quando eu receber esse e-mail que a pessoa preencher, vai estar lá bairro, onde mora e espaço, o que a pessoa preencheu nesse campo. Se você tiver um novo campo com nome, nome do pai, por exemplo, esse campo, você escreve nome, pai, vai estar lá no e-mail quando chegar. Vocês vão ver isso lá na frente. Vai estar lá nome do pai, espaço e o que a pessoa responder. Então fica bem organizado para a pessoa que recebe. E esse nome também é o que fica na tabela aqui de lead, na tabela de armazenamento. Porque os formulários, além de serem enviados por e-mails, ele também fica armazenado no nosso sistema, onde você pode imprimir, exportar, copiar. Então vai ser criada uma tabela. E o cabeçalho dessa tabela é esse nome aqui. Então vai ficar bem organizadinho. Vocês vão ver lá na frente, quando eu efetivar mesmo o cadastro, como que é prático. Então vocês têm que colocar o que indica o nome lá na hora de vocês receberem o e-mail e na tabela de armazenamento. Certo? Aqui são as opções de fato que a gente vai cadastrar no campo. Então eu clico no X apaga, eu posso adicionar mais, certo? E eu posso colocando as opções aqui de acordo com as que eu quero, ok? Então eu posso adicionar ou excluir as opções. Então vamos continuar nosso exemplo. Vamos dizer que aqui seja um campo bairro. Então o valor eu posso deixar nada, aqui não tem problema no campo valor. Aqui eu vou colocar a primeira opção, o bairro Cachoeira. A segunda opção, o bairro Limão. A terceira opção, o bairro Freguesia. Quarta opção, o bairro Perdizes. Certo? Eu posso continuar adicionando aqui, ou não, certo? Veja que interessante o campo funcionando aqui. Então eu já cadastrei cada campo, né? Passamos por cada um deles, o que eles são, dentro desse campo autocompletar. E aqui, se eu fosse escrever assim, por exemplo, L, ele me mostra limão. Se eu tivesse outras opções cadastradas com L, mostraria. Se eu colocar C, ele mostra o Cachoeira. Se eu colocar F, ele me mostra o Freguesia. Vamos lá, vamos dizer que eu cadastre outro com F. Vamos lá. O bairro Feliz. Nem sei se existe esse bairro.
provavelmente não. Bairro Feliz. Vamos lá, aqui ver o campo. Se eu escrever F, agora apareceu freguesia e apareceu feliz. Então, você pode usar para o fim que você achar necessário, da forma que você achar que vai ser prático para o seu cliente. Obviamente, para bairro não é prático, né? Você vai ter que colocar quantos bairros, né? Milhares. Mas você poderia para outras finalidades. Então, esse campo é o campo autocompletar. Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai falar sobre o campo botão. Vamos criar esse campo aqui, né? Ele já veio com um estilo bacana, porque eu tô com o estilo 2 selecionado, né? Se eu selecionar o estilo 1, 2, à medida que eu vou selecionando os estilos aqui, ele vai mudando, né, o estilo do botão, que junto com todo o formulário. Mas vamos lá. Passando o mouse aqui, a gente pode excluir, duplicar ou editar o nosso botão. Muito simples. A gente, primeira opção é escolher o texto do botão. Exemplo, enviar mensagem, né? Enviar mensagem, certo? Se eu fechar aqui, eu já tenho meu botão enviar mensagem, né? Com alguns estilos aqui. Depois eu tenho o tipo do botão. O botão comum, certo? Que você pode usar para valores específicos. O botão enviar, que é o mais usado. Se você selecionar o botão enviar, você vai entender o seguinte, que ele envia o formulário. Sem ele, o formulário não é enviado. Então, se você clicar lá, montar seu formulário inteiro, e com o botão não selecionar a opção enviar, não vai funcionar o envio do seu formulário. Ele só funciona com o tipo enviar. Ou o tipo apagar. Que ele faz? Ele apaga. Você tem lá o formulário. Se você colocar o botão apagar e a pessoa clicar em cima, ele simplesmente apaga todo o conteúdo. Então, a forma mais usada é o enviar, que é para enviar nosso formulário. A gente tem aqui o campo estilos, que a gente não mexe, que é algo do Bootstrap que a gente não mexe, porque a cor do botão a gente define aqui na cor predominante. Tá vendo, ó? Eu seleciono a cor predominante e muda a cor do botão. É assim que a gente muda a cor do botão, não é por aqui. O nome, que é o valor dele, né, principalmente nas tabelas de lead, quando você recebe o formulário. O botão enviar, ele não é armazenado na tabela de lead e nem no e-mail que envia, porque você não precisa do conteúdo desse campo, né? Não é um campo nome com alguma informação. Então você pode deixar botão mesmo, ou você pode escrever botão, mas você pode deixar como você quiser. E valor é o valor já determinado que a tabela vai receber. Também você deixa em branco, porque esses campos são padrões de todos os campos aqui. Então o campo botão não necessita que você preencha isso. É um campo bem simples. Você coloca o texto, se ele vai ser um enviar ou apagar, e só. E posiciona ele onde você quer, né? Claro, se você tem outros campos, você posiciona ele onde você quer. Esse é o campo botão. Certo, pessoal? Agora a gente vai para o campo grupo de caixa de marcar, que é esse terceiro campo aqui. Vamos arrastar ele para cá. Nós temos aqui, já dá para saber que o campo é esses campos de opção. Eu vou clicar aqui no lápis para mim poder editar ele. Primeiro campo é o requerido, se eu quero que esse campo seja obrigatório para que o formulário seja enviado. O segundo é o nome do campo, então nós podemos colocar, por exemplo, serviços. Um exemplo, vai ser um campo de serviço. O texto ajuda é aquele texto que explica o que o campo é, tipo list aqui seus serviços. Quando eu escrevi aqui, veja que abriu aqui um campo, que é uma ponto de interrogação, que ele fala o que eu escrevi aqui, ó. Vê que é em tempo real. Se eu começo a digitar, ele começa a digitar também. Então, para ficar explicando o que o meu campo está dizendo. Eu tenho aqui o botão alternar. O que significa? Se você notar, ele tem as caixinhas de marcar, né? Se eu selecionar a opção alternar, ele vira uma espécie de botão. Tá vendo, ó? A pessoa clica aqui como se ele estivesse apertando o interruptor. É bem legal também essa opção. Vou deixar sem. Você tem a opção em linha. O que isso quer dizer? Que em vez de mostrar as opções uma embaixo da outra, ela mostra uma do lado da outra. Bem bacana para quando você se trata com estética. Eu vou até deixar ela aqui selecionada. A gente tem as
o campo classes, né, que é para pessoas que têm conhecimentos avançados em CSS, quer dar algum tipo de estilo diferente, ela pode criar uma classe e chamar aqui. A gente tem um campo nome, esse campo é muito importante, porque a forma que eu colocar aqui é a forma que vai aparecer na minha tabela de leads, que armazena o conteúdo do meu formulário, e a forma também que é enviado por e-mail. Então, exemplo, nesse campo eu não posso colocar caracteres especiais, então eu vou escrever aqui, ó, servicos. Quando eu receber o meu e-mail, vai estar lá, serviços, né, que é o que eu escrevi aqui, espaço, o valor desse campo que a pessoa preencheu. Na minha tabela de leads, como vocês também vão ver, a mesma coisa. Vai estar lá, serviços, e naquela coluna de serviço da tabela vai estar as opções aqui. A próxima opção aqui é a opção habilitar outro, que significa permitir que os usuários insiram uma opção não listada. Então, digamos assim, eu vou adicionar mais opções aqui, certo? Mais duas opções. Para mim adicionar, basta clicar aqui, adicionar opção. Para mim excluir, basta clicar aqui que exclui. Então vamos lá. Primeira opção é criação de sites. No campo de baixo, eu preciso também escrever criação de sites. Por quê? Porque essa parte de cima é o que o seu cliente vai ver. A parte de baixo é o que você vai ver. Então, quando chegar um e-mail com a resposta desse formulário, se o cara selecionou essa caixinha, vai aparecer o que está embaixo aqui, ó, criação de sites, tá vendo? E na tabela de leads também vai aparecer a opção que está aqui. Se tivesse o P2, o cara ia responder, quando ele selecionasse aqui, você ia receber lá serviços, né? O que está em serviço? O que ele selecionou? O P2. Então, nós colocamos aqui assim, criação de loja, coloca embaixo também. Em cima, aqui também a gente coloca logotipo, por exemplo. E embaixo também, certo? Feito essas três opções, se você notar aqui, eu tenho elas uma do lado da outra, que eu posso selecionar, né? Isso aqui é só o back-end, depois a gente vai passar para o front, para vocês verem, mas tem as opções aqui, certo? Se eu selecionar aqui o em linha, tirar isso, ele fica uma embaixo da outra, correto? Vamos deixar o em linha. E se eu selecionar aqui outro, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que o usuário escolha uma opção não listada. Então, por exemplo, qual serviço você quer? Eu não quero nem criação de sites, nem criação de loja, nem logotipo. Então, o cara tem a opção de deixar um outro. O cara selecionou aqui, ele tem a opção de escrever gestão de mídias sociais. Então, é bem interessante esse campo outro, porque você dá a opção do seu usuário dar um feedback de algo que você não pensou em colocar. Esse campo aqui é o campo caixa de marcar, é um campo muito interessante. Ok, agora nós vamos falar sobre o campo data. Então você traz o campo data para cá. Você tem as opções de excluir, editar ou duplicar. A gente vem aqui em excluir, em editar. Primeiro campo requerido. Se eu selecionar, como nos demais, vai se tornar repetitivo porque eu estou falando campo a campo. Vai se tornar obrigatório preencher esse campo. Aqui é o nome do campo, né? No caso pode ser data da reserva, tá? Só um exemplo. Texto de ajuda, aquele texto que explica o que esse campo é. Escolha a data de sua reserva. Conforme eu vou escrevendo, já apareceu a interrogação aqui com escrito. Placeholder é para ficar algo já escrito nele, né? Então, exemplo 5/7/2018, né? Que aqui no campo data não tem muita utilidade porque não tem nada aparecendo, né? Posso excluir aqui o campo classe, que é para quem geralmente a gente deixa sempre a classe padrão do formulário. Se uma pessoa tem conhecimentos avançados de CSS e tem a necessidade de criar uma classe específica, ela pode criar. O campo nome, que é o campo que vai indicar lá quando você recebeu o e-mail. Por exemplo, eu escrevo aqui data da reserva. Eu não posso ter caractere especial nem espaço nesse campo. Quando tiver a tabela de armazenamento ou a pessoa recebeu o e-mail, né, desse formulário, vai estar lá data da reserva e na frente disso vai estar o valor desse campo que a pessoa preencheu, tá? Aqui você pode deixar uma data já escolhida.
Por exemplo, nesse caso aqui não vale muito a pena, né? Porque a pessoa vem aqui e a pessoa vai escolher a data que ela quer no formulário. Mas, por exemplo, você poderia deixar aqui no campo valor essa data aqui, um exemplo. Quando a pessoa viesse no formulário, já teria uma data escolhida. Que no nosso caso da pessoa escolher a reserva não tem muita utilidade, a gente vai deixar sem nada. Então esse é o campo data, bem simples, mas bem funcional. Você consegue configurar aqui e a pessoa escolhe a data para uma reserva, para seja lá o que você precisar, tá bom? Esse é o campo data. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o campo de envio, que é o campo que a gente consegue receber arquivos do nosso usuário, seja um doc ou uma imagem. Eu venho aqui, né, em editar o campo. O primeiro requisito aqui é o requerido, que se eu selecionar esse campo vai ser obrigatório. O nome do campo, envie seu currículo, né? Aqui, texto de ajuda, que é aquele texto que explica, né? Eu escrevo qualquer mensagem aqui, ele aparece aqui. Então é bem útil para você conseguir explicar com mais profundidade o que é o campo, se necessário. Se eu deixar em branco, o ponto de interrogação some. Placeholder é para já manter algo escrito, meio que apagado, né? É bem informativo também, porém nesse campo não tem onde aparecer o placeholder. A gente tem o campo classes, que é para os usuários avançados que querem criar uma classe CSS específica. O campo nome é importante, por quê? Porque é o nome que você vai colocar aqui que vai aparecer lá quando você receber o e-mail. Então você vai receber o e-mail lá e vai estar lá anexo, e na frente desse nome que você determinou aqui vai estar o arquivo que a pessoa enviar. O tipo você deixa envio, e se você quiser que a pessoa consiga enviar mais de um arquivo por vez, você seleciona essa opção. Feito isso, a pessoa vai poder enviar arquivo, né? Clicar e enviar arquivo para você, aquilo que você precisar, seja um currículo, imagem, enfim, aquilo que tiver na sua necessidade. Esse é o campo de envio. Agora a gente vai falar do campo cabeçalho, tá? Eu vou arrastar o campo para cá. Ele é um campo que ele serve para ser informativo, no caso. A pessoa não tem nenhum contato para preencher, é mais para dar uma estética para o seu formulário. Então eu tenho a opção de escrever algo aqui, por exemplo, fale conosco, um exemplo, ou contato rápido, certo? Eu tenho aqui 3 tamanhos, né? Esse aqui que é o H1, contato rápido, né? Esse aqui é o H2, que muda um pouco o tamanho. E esse aqui é o H3, que deixa menorzinho ainda. E tenho também aqui o campo classes, que a pessoa que tem conhecimento avançado de CSS, ela pode criar uma classe de estilo diferente e aplicar aqui, colocar aqui que ele vai puxar a classe. Mas no caso seria só essas funções do campo mesmo, que é mais um campo informativo. Então você imagina, parece que ele fica desconectado, mas quando você tem todos os outros campos aqui, fica bem bonito esse campo cabeçalho para indicar aí o que é esse formulário ou dar algum tipo de instrução. Agora a gente vai para o campo oculto, que é esse campo aqui. Ele é um campo bem estranho, vocês vão achar ele bem estranho. Você vai abrir ele aqui, ele só tem a opção de nome e valor. Para que esse campo é útil? Ele é útil só para o desenvolvedor. O cliente não enxerga esse campo lá na hora que o formulário estiver no front-end, ele não vai enxergar. Isso serve para você ter algum tipo de informação. Por exemplo, você coloca aqui campanha, aí você coloca aqui 1. O que isso quer dizer? Quando você receber esse formulário, você vai enxergar lá entre todas as informações campanha e qual o valor dessa campanha, o valor 1. Lá na sua tabela de leads e no seu e-mail você vai receber isso. Então você vai conseguir identificar informações. Então você tem lá várias campanhas rolando. Por mais que você tenha o nome do formulário que você consegue identificar, você pode colocar um pixel aqui, por exemplo. Você pode escrever pixel e colocar um número aqui que você identifique com o seu sistema. Ele tem utilidades mais para pessoas que querem trabalhar com algum tipo de informação privilegiada e precisam identificar o seu formulário com essa informação. Então, assim, ele não vai ser muito usual, né, de uma forma geral, porém,
para usuários que têm essa necessidade, eu mantive esse campo aí que ele é interessante. Então esse é o campo oculto. Prosseguindo, a gente vai ver aqui o campo parágrafo. Tanto ele quanto o campo cabeçalho, como a gente já viu, eles servem para você estilizar o seu formulário, dar informações para o seu usuário, não necessitando, né, já direto no formulário, que é bem prático no estilo flutuante, que o seu formulário abre em pop-up. Então é legal porque você consegue escrever coisas, né, e dar alguma direção específica do que representa aquilo, enfim. O campo parágrafo, onde a gente vem aqui em editar ele, a gente tem o campo conteúdo é que a gente consegue escrever. Então, exemplo é preencha o formulário abaixo, por exemplo, né? Dá algo escrito. Aí é que a gente tem algumas opções, né? Que é o parágrafo normal ou o block quote aqui. O que ele faz? Ele deixa dessa forma assim, essa tardinha aqui e o texto posicionado aqui. Eu acho bem elegante, eu uso bastante essa opção. Então eu tenho essas duas, o parágrafo normal e o parágrafo block quote aqui, né? E por último, nosso campo CSS, né, de classe, que se alguém quiser criar um estilo específico, ele pode criar e chamar a classe aqui. Então, para você ver, né, como fica interessante. A gente pode usar aqui o campo cabeçalho, aqui no cabeçalho tamanho 1 mesmo, né? Fale conosco, né? Então, você vê que já a gente meio que tem aqui um fale conosco, um negocinho embaixo. A gente poderia ter os nossos campos aqui, prosseguindo e vai. E fica bem bonito o formulário. Então esse aí é o campo parágrafo. Agora a gente vai falar do campo numérico. Então vou arrastar o campo numérico para cá. Vou vir aqui no lapisinho para editar ele. Requerido vai querer dizer que esse campo é obrigatório. O nome do campo vai indicar o que é o campo, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, número de pessoas. Vamos usar que seja isso. O texto ajuda é aquele textinho que vai explicar o que é o campo, né? De uma forma um pouco mais detalhada. Então eu vou colocar assim: digite o número de pessoas no evento, por exemplo. Aí você vê que eu comecei a escrever, já apareceu aqui o ponto de interrogação com o que eu acabei de digitar. Se eu tivesse continuando escrevendo, ó, ele continua indo lá. Então, tá aqui, digite o número de pessoas no evento. Placeholder é aquele texto que a gente coloca, que ele aparece aqui dentro desse campo, indicando algo também interessante. Por exemplo, exemplo 10, certo? Então tá aqui, ó, fica exemplo 10. Quando a pessoa clicar para digitar, some. Mas quando não está digitado, fica essa coisa meio com uma cor um pouquinho mais transparente, que é bem bacana para você usar. Certo? Próximo, que seria o classes, né? Que seria uma pessoa que tem conhecimento avançado, ela poderia usar aí, criar classes CSS e colocar, não tem muita necessidade. Número é, por exemplo, o número de pessoas, né? Esse campo não aceita pessoas, não aceita caracteres especiais, fica repetitivo, você que está vendo o vídeo, porque eu estou gravando campo a campo, tá? Por isso que eu repito as informações. No caso aqui, quando chegar o e-mail, né, que a pessoa preencheu, vai estar lá, número, traço de pessoas, aí um espacinho e o valor desse campo lá, para ficar bem organizado, vocês vão ver no final do vídeo. Valor, eu coloco aqui, por exemplo, o valor que eu quero que já apareça aqui. Por exemplo, vamos dizer que eu queira que o valor padrão desse campo seja 10. Eu deixo 10 aqui. E vai estar aparecendo sempre 10 aqui quando a pessoa carregou a página para preencher o formulário, vai estar aparecendo 10 aqui. Se você coloca o valor aqui, logo o placeholder não tem muita utilidade, porque ele vai estar aparecendo no lugar do placeholder. Então eu vou deixar sem o valor padrão. Tá vendo? Certo, mínimo e máximo, bem simples. Eu vou dizer assim, a pessoa não pode digitar menos de 5 e ela não pode digitar mais de 30. Por exemplo, esse campo funciona assim. Isso é bem legal para você limitar a ação do usuário. E por último, intervalo da soma. O que seria esse intervalo da soma? Por exemplo,
Só para vocês verem funcionando o mínimo e o máximo aqui. O campo está aqui, eu vou preencher, eu vou colocar 2, certo? Se eu for enviar o formulário, ele vai falar assim para mim: você não pode enviar porque você não alcançou o mínimo. Se eu colocar 45 e for enviar o formulário, aqui não vai dar para ver, mas quando você for enviar o formulário, ele não vai permitir porque você limitou o mínimo e o máximo. Agora, aqui no intervalo da soma, eu vou dizer assim, por exemplo, quando a pessoa for adicionar, a unidade vai subir de 5 em 5. Então, por exemplo, quando a pessoa for escolher os valores aqui, ó, sobe de 5 em 5. Tá vendo? Sobe e diminui de 5 em 5. Então, você viu que subiu de 5 em 5. Então, toda vez que eu vou adicionando, vai de 5 em 5. Então, esse é o campo numérico, né? Bem bacana também, dá para fazer bastante coisas aí, usar criatividade, necessidades que o cliente quer, limitando a ação do usuário, enfim, deixando informativo. Agora a gente vai para o campo grupo de rádio button, né? Selecionando ele aqui, vai abrir, ele tem, a gente já sabe como é que funciona, né? Você seleciona uma das opções, a gente pode apagar, editar ou duplicar, né, esse campo. Então a gente vai em editar aqui. O primeiro campo aqui é o requerido, que se eu selecionar esse campo vai ser obrigatório. Depois o nome do campo, pode ser, por exemplo, produtos, são só apenas exemplos. Embaixo um texto que pode ajudar, né, texto de ajuda, a pessoa entender o que representa esse campo. Então, exemplo aqui, eu posso colocar aqui, escolha nossos produtos, por exemplo. Escrevi aqui, aparece aqui o ponto de interrogação com o meu texto. Aqui eu tenho a opção de, nesse campo aqui em linha, mostrar em linha. Então, o que isso significa? Eu tenho ele um embaixo do outro, de forma vertical. Se eu seleciono essa opção em linha, ele fica de forma horizontal, que eu acho bem bonito. Então, você tem essas duas opções. Você tem a opção Class, né, que são as classes CSS que você pode criar para usuários avançados para poder aplicar aqui. Não tem muita utilidade, senão para mais questão de estilo, né? O campo nome é importante, que é o nome que vai chegar lá no seu e-mail. Então, quando você recebe o e-mail, vai estar o que você digitou aqui, mais o resultado que a pessoa escolheu. E na tabela de leads a mesma coisa, o que você colocou aqui e o resultado que a pessoa escolheu. Então, a gente tem aqui a opção habilitar outro, é uma opção interessante porque eu posso adicionar opções, certo? Aqui eu adiciono opções, eu clico aqui para adicionar e clico no xizinho para excluir opções. Então vamos lá, vamos dizer produtos, calças, sapatos. Opa, uma coisa importante, escrevi calças aqui, certo? Eu preciso escrever calças aqui embaixo no OP1, por quê? Porque quando eu receber o e-mail, o que vai aparecer para mim é a opção de baixo, não a opção de cima. O que vai estar na minha tabela de leads é a opção de baixo, não a de cima. A opção de cima é o que o meu cliente vê. A opção de baixo é o que eu recebo do formulário. Então, por exemplo, se o meu cliente selecionar sapatos e eu não mudar aqui, o que vai acontecer? Eu vou receber lá, vai estar lá produtos e OPO-2. Então, eu preciso colocar igualmente embaixo o meu campo aqui. E camisas, certo? Se eu fechar aqui, eu tenho as opções que eu acabei de escolher: calças, sapatos e camisas. Se eu selecionar a opção habilitar outro, o que ele me permite? Ele permite o usuário escolher algo que não está aqui. Então, calças, sapatos e camisas ou outro. Que seria outro? Ele seleciona outro e aparece uma opção dele escrever. Eu quero bonés, por exemplo, que não estava aqui, mas eu quero. Então, é uma opção bem bacana para você conseguir adquirir um feedback, uma resposta de algo que você não colocou no formulário. Isso é opcional, você pode ou não habilitar. Então, esse aqui, ele é o campo grupo de rádio button, um campo muito usado e bem versátil. Agora a gente vai ver o campo de seleção. Vamos criar esse campo aqui. Já dá para ver o que ele faz, né? Ele cria essas opções aqui. Vamos editar aqui o campo. A primeira opção aqui é o requerido. Se eu selecionar, o campo se torna obrigatório. Depois o nome do campo. Por exemplo, onde nos encontrou.
Depois texto de ajuda. Nos diga como nos conheceu, por exemplo. Escrevi algo aqui, ele aparece esse ponto de interrogação que aparece o texto ao passar o mouse. Placeholder, né? Esse campo é aquele campo que eu consigo deixar já uma coisa escrita que aparece, né? Meio que apagadinho, é bem estiloso, dá para usar para estilo, para informativo. Mas aqui no caso não funciona essa opção porque esse campo aqui de seleção é para selecionar uma opção, então placeholder você não precisa mexer. Depois vem o campo classes, que é para usuários avançados que querem criar alguma classe específica em CSS, chamar aqui. O campo nome, isso é muito importante, onde nos encontrou. Por quê? Veja que eu deixei traços aqui, porque da forma que chegar o e-mail vai estar assim, onde nos encontrou e o que a pessoa respondeu. Lá na minha tabela de leads vai estar onde nos encontrou e o que a pessoa respondeu. Você precisa preencher isso aqui, porque é o que identifica essa resposta no formulário de lead, né, na tabela de lead e no e-mail que você recebe. Permitir várias seleções. Se você selecionar isso, o que vai acontecer? Você vai permitir que a pessoa escolha mais de um campo. Tá vendo? Ela pode escolher mais de um campo. Ou ela pode escolher os 3. Se você deixar desmarcado, ele fica com uma forma de lightbox. Lightbox não, é Dropbox, né? Você escolhe uma opção. E aqui você cria ou exclui uma opção, né? Bem simples. E aí aqui você coloca o nome da opção, por exemplo, Google, né? Onde nos encontrou o Google. É importante que você repita aqui embaixo no Oppo, né? Traço 1. Por quê? Porque aqui em cima é o que o seu cliente vê. Vai estar lá as opções do formulário. Aqui embaixo é aquilo que chega no e-mail. Se você colocar aqui, por exemplo, Facebook, né? E não colocar nada embaixo, se a pessoa selecionar a opção Facebook, quando você receber o e-mail vai estar lá OPO-2, não vai estar Facebook. Para estar Facebook lá na resposta, tem que colocar embaixo também. Certo? Instagram. E eu poderia criar mais opções, né? Mas só por essa dá para entender como é que funciona aqui o nosso campo, né? O campo de selecionar. É bem útil esse campo de seleção. Bom, agora a gente vai falar de um dos campos mais usados, que é o campo de texto, certo? Então vamos puxar aqui o campo de texto e vamos começar a editar ele. O primeiro campo aqui é o requerido. Selecionando ele torna o campo obrigatório. Depois o nome do campo, então vamos colocar o nome, certo? Que a pessoa digite o nome dela. Aí eu posso colocar aqui um texto de ajuda no próximo campo. Escreva aqui seu nome. Então aparece aqui a opção, escreva aqui seu nome para explicar para a pessoa, apesar de ser óbvio. Claro que eu estou brincando, é só um exemplo. Escreva aqui seu nome. O placeholder, eu tenho a opção de colocar um texto que ele aparece meio sumidinho aqui, por exemplo. Exemplo João. Opa. Exemplo João. O que acontece? Quando a pessoa vem, tem aqui exemplo João. A pessoa pode escrever Vinícius, né? Ela escreveu o que ela quis aqui, mas se ela não escrevesse nada, fica exemplo João. O campo classes, que é para quem tem conhecimentos de CSS, que é criar uma classe específica e chamar aqui, não tem muita utilidade, né? A classe padrão já funciona legal. Se a pessoa quer fazer uma coisa diferente, ela tem essa opção. Eu deixei porque às vezes um usuário avançado quer usar e ele usa, mas geralmente eu não mexo nisso. Nome. Eu escrevo o nome aqui, que é o nome do meu campo, porque o que eu escrevi aqui é o que vai aparecer no e-mail que eu recebo do meu cliente e na minha tabela de armazenamento. Lá na minha tabela, lá no topo desse campo fica nome. E todas as pessoas que preencherem embaixo fica o valor desse campo que elas vão preencher. O valor é se eu quero que nesse campo já venha algo escrito. Por exemplo, quando a pessoa for preencher já vai estar escrito Vinícius. Não tem muita finalidade, mas só para vocês verem o que o campo faz. Vai estar aqui Vinícius. Logo, ele exclui a utilidade do placeholder, né? Mas eu quero que esse campo já tenha um valor padrão. Antes da pessoa digitar, ele já tem um valor. Ela pode apagar e escrever um novo, mas ele já vem com um valor. Tá? Eu vou tirar o campo valor. E aqui o campo tipo. Então, eu tenho o tipo password, e-mail, cor e telefone. Então,
O campo normal é para texto, por exemplo, a pessoa vai escrever o nome dela aqui, certo? Vamos dizer que você vai criar um campo, na verdade, que não é mais de nome, é de senha, por exemplo. Aqui vai ser agora senha. Vamos até usar a função duplicar, é melhor, vai. Vamos duplicar esse campo e aqui agora vai ser senha, não vai ser mais nome, certo? Então, quando a pessoa começa a digitar, ó, não mostra que ela está digitando, porque eu selecionei o tipo do campo como password, certo? Então eu vou colocando aqui o tipo do campo password. Vamos colocar e-mail, certo? Agora, vamos mudar aqui. Agora vai ser e-mail. O que acontece? Quando a pessoa começar a digitar lá, selecionado o campo e-mail, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir para a pessoa, quando ela for enviar, falar, não, você precisa digitar alguma coisa com arroba, que tem e-mail, né? A mesma coisa acontece se eu selecionar a função telefone, perdão. Quando a pessoa for digitar alguma coisa que não seja números, o sistema vai pegar porque ele entende que esse campo é de telefone. E tem o campo cor, que é, por exemplo, você quer que a pessoa escolha uma cor. Sei lá, um formulário de, sei lá, de arquiteto, sei lá, é uma coisa que dá para a pessoa utilizar, é bem funcional. A pessoa seleciona aqui a cor que ela quer, certo? Ela seleciona a cor aqui, ok. O campo vai captar a cor que ela escolheu, né? Então é bem bacana esse de cor aqui. Às vezes para uma pessoa aí vai ser bem útil para algum ramo, algum cliente que quer que o seu cliente escolha um tipo de cor aí, tá? Então esse é o campo texto. Tem as opções de tipo aqui e os demais campos, como a gente já viu agora no tutorial. Certo, a gente agora vai ver o último campo, que é o campo área de texto, certo? Esse campo área de texto, ele é um campo bem comum, que é um lugar onde a gente permite que o usuário escreva um pouco mais de texto do que os demais campos, como o campo de texto aqui. Então esse área de texto aqui, a gente vai editar ele. Primeira opção é se esse campo vai ser obrigatório, segundo o nome do campo. Geralmente a gente coloca mensagem, né? Texto de ajuda, ele é um texto que explica o que seria o campo. Escreva aqui sua mensagem, algo assim, né? Você vê que já aparece aqui, à medida que eu escrevo, ele aparece aqui em cima. O placeholder é aquela opção que aparece algo escrito, né? Dá para você usar para vários fins, né? Por exemplo, olá, tudo bem? Ele fica de uma forma que fica meio apagando, né? Exemplo, olá, tudo bem? Você clica para escrever, some, né? Mas ele tem essa opção que fica aparecendo aqui. Esse é o placeholder. A gente tem o campo classes, que são, no caso, para pessoas que têm conhecimento avançado em CSS, que é criar uma classe específica e chamar aqui. O campo nome é o campo que vai identificar esse campo em específico lá na hora que você recebeu o e-mail e na tabela de leads. Ou seja, vai estar lá o e-mail que você receber. Mensagem e o conteúdo do que a pessoa escreveu aqui. Na sua tabela de leads vai estar lá mensagem e o conteúdo que a pessoa escreveu nesse campo. O campo valor é se você quer que já tenha algo escrito lá, que não seja como placeholder, que você começa a escrever e some. Seja algo, por exemplo, como escreva olá, quero comprar, por exemplo. Você deixou assim, né? Você vai ver que o placeholder some e fica assim, olá, quero comprar. Mas isso aqui é um texto, a pessoa consegue apagar, né? Diferente do placeholder, certo? Deixar o valor vazio. Tipo, né? A gente tem dois tipos, o tipo área de texto e o tipo tiny, né? Que é um editor. Se você selecionar o tipo tiny, você vai permitir que a pessoa, na hora que ela vai escrever a mensagem, tenha um editorzinho lá para ela usar, né? Para ela poder estilizar um pouco aquilo que ela está fazendo, diferente de, no caso, só área de texto. É uma coisa mais simplificada, a pessoa vai escrever, mas ela não tem como formatar isso. E por último, o campo linhas, que você vai determinar, né, a quantidade de linhas que a pessoa pode escrever. Então esse é o campo área de texto, um campo bem útil e um campo bem versátil, bem atraente com essa opção de você colocar o editor.
Certo, uma vez que a gente já viu campo a campo, eu criei aqui alguns campos, montei um formulário bem rápido aqui, e a gente vai seguir agora para falar um pouco sobre a configuração, as possibilidades e a integração com a Via Capella. Então, descendo aqui, eu vou passar por cada campo, depois eu volto para falar, né, dos tipos de formulário que é possível fazer e dos estilos que você consegue colocar. Nome. Qual é o nome do formulário? Isso não vai aparecer para o seu cliente. Isso é só para você se localizar no back-end. Então, eu vou colocar assim, formulário, contato, ebook rap, certo? Qual é o estilo que você vai escolher? Você tem 4 estilos, certo? À medida que você escolhe o estilo, ele já muda aqui para você ter uma noção de como fica o estilo, certo? Cor predominante. Então, o botão, o estilo de botão, que é outra coisa aqui diferente, a cor desse botão enviar, né? Os botões que você cria. O estilo botão e o estilo flutuante são estilizados pela cor predominante. Então, eu criei um projeto aqui na Via Capella para a gente poder integrar e ver algumas possibilidades, e eu vou usar a cor dele para a gente poder estilizar aqui. Coloquei a cor, você vê que já mudou aqui a cor que eu puxei. Se eu colocar os outros estilos, ele vai puxar as cores. Então eu vou deixar para começar o estilo 1. Nós temos 4 formas de usar, né? Na verdade 3 formas. A gente tem a forma normal, que é o formulário aqui. A forma flutuante, que vocês vão ver como que é muito interessante, e a forma botão. Dentro dessa forma botão, você tem 3 tamanhos, o pequeno, o médio e o grande, tá? A gente vai deixar a forma normal. O texto disponível apenas na função botão. Então, exemplo, eu vou escrever um texto aqui, ele não vai aparecer, ele só vai funcionar quando eu colocar a função botão. Então, vamos dizer que o meu texto seja... entre em contato, por exemplo. O que isso quer dizer? Que quando eu usar a função botão, lá vai aparecer, em vez do formulário, um botão escrito entre em contato, com a cor que eu defini aqui. Quando eu clicar, vai abrir em pop-up esse formulário. É bem interessante para várias coisas, né? Para você conseguir usar aí num lugar reduzido que você quer que tenha um botão ali que você consiga pegar o contato da pessoa. O gatilho mental é o seguinte, é uma mensagem que ela é opcional. Quando você usa o estilo flutuante, fica um ícone acompanhando a tela. E aí, se você quiser colocar uma mensagem para falar com a pessoa, você coloca essa mensagem aqui. Nós já vamos ver esse campo. E-mail de recebimento. Aqui é o e-mail que vai receber esse formulário. Se você quiser colocar outro e-mail, só você coloca ponto e vírgula, escolhe outro e-mail. Outro, ponto e vírgula, e coloca outro e-mail, assim por diante. Você pode colocar vários destinatários que vão receber esse e-mail, né, o conteúdo do formulário, só separando por ponto e vírgula, tá? Eu vou deixar um só, depois eu coloco o outro, e para vocês verem. Lembrando que aqui você não precisa pôr só 2, você pode pôr 10 e-mails diferentes, tá? Página de redirecionamento. O que quer dizer essa página? Funciona assim, quando a pessoa clicar em enviar, vai mandar para essa página. Então, por exemplo, se eu quero apenas um formulário de contato, eu crio uma página chamada mensagem enviada, e eu vou pegar o link dessa página para mim poder mostrar ali no redirecionamento. Então isso é muito importante. Por que eu fiz dessa forma? Porque um exemplo, se você quiser fazer um formulário para captar lead, por exemplo, ele funciona muito bem, porque você vai pedir as informações para a pessoa. Quando ela enviar as informações, você redireciona ela, por exemplo, para a página de download do lead. Nesse primeiro exemplo aqui, eu vou usar a URL dessa página que eu criei aqui, que eu estou só dizendo mensagem enviada com sucesso, obrigado por sua mensagem. Então eu vou copiar a URL de redirecionamento e vou colar aqui, certo? Tá aqui a minha URL de redirecionamento. Agora vamos lá, o servidor SMTP. É necessário configurar muito bem essa parte, por quê? Porque senão seu e-mail não é enviado. Então aqui é muito simples, você vai lá no seu e-mail e você consegue, se você tem Gmail, Hotmail, Outlook ou um e-mail do seu servidor, basta você pegar as informações do seu SMTP de servidor, usuário, senha e por último o e-mail que vai disparar esse formulário, né? Então, vamos colocar aqui, né? Eu vou colocar as minhas informações, ok? Você vai colocar as suas. Então aqui eu coloquei o meu servidor SMTP,
Aqui eu coloquei o meu usuário SMTP, aqui eu coloquei a minha senha e aqui eu coloquei o e-mail que vai enviar esse formulário. Então, sempre que ele for enviado, vai ser enviado por esse e-mail, né? Ele envia por esse e-mail, mas quem recebe é esse. Isso aqui é só para o disparo funcionar, tá? Terminado, eu vou clicar em criar formulário. Pronto. O formulário é criado facilmente, né? Tá aqui. Eu posso excluir o formulário, editar, integrar ou ver a minha tabela. O que seria essa tabela aqui? Essa tabela é, toda vez que alguém responder esse formulário, além de enviar por e-mail, ele armazena aqui, nessa tabela, e me permite exportar e fazer algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, beleza, vamos lá agora para a parte de integrar esse formulário. Como os demais módulos, né? Uma forma bem simples. Eu vou copiar o meu código de rodapé, vou vir aqui no meu Web Capella. No caso, eu tenho uma página aqui chamada Fale Conosco. Então, eu fiz aqui, né, para vocês verem ela sem o formulário. Tá aqui o meu mapinha e tal. Fiz aqui um tema bem rapidinho, só para a gente poder ver. E eu quero que o meu formulário apareça aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir nas propriedades da página, HTML Custom Code, vou colar o meu código, né, de rodapé. Aqui eu não posso deixar na posição read, eu tenho que deixar na de baixo. Então, a opção read não funciona, como todos os outros modos, é nessa aqui de baixo. Feito isso, eu salvo. Eu vou pegar minha div, né, agora, aqui, copiei, vou no meu Web Capella e vou colar aqui, certo? Agora eu vou publicar o meu site. Certo, vou até tirar esse. Tá aqui. Como vocês podem ver, o meu formulário apareceu aqui bonitinho, né? O nome, tudo do jeito que eu coloquei aqui no meu back-end, para vocês conferirem. Do jeito que eu coloquei aqui, tá aqui aparecendo para mim, tá vendo, ó? O que eu escrevi, as informações, tudo bonitinho. Tá tudo aparecendo aqui para mim, o que eu defini, tá tudo aqui. Veja uma coisa, eu vou responder esse formulário aqui para vocês verem, só para vocês terem uma ideia. Eu vou colocar aqui meu nome, aqui eu vou colocar o meu e-mail, pessoal, estou respondendo, eu quero entrar em contato. Aqui eu vou colocar o meu telefone, aqui eu vou escolher, eu conheci pelo Google, e aqui eu vou pôr uma mensagem. Olá, tudo bem? Estou interessado no seu serviço, certo? Feito isso, eu clico em enviar a mensagem. Veja que ele me redirecionou para a página que eu defini lá na minha administração aqui, ó, a página de e-mail enviado que eu criei. Então ele me direcionou para cá, né? OK? Então, o que aconteceu? Se eu vim aqui nos formulários, vim aqui na minha tabelinha de leads, vocês vão ver que eu tenho aqui as informações que eu acabei de colocar. Eu posso apagar essa linha aqui, mas tudo que eu coloquei, onde me conheceu, telefone, e-mail, nome, tá tudo aqui na minha tabela de lead, que eu posso tanto copiar, eu posso exportar para Excel, né? Eu exporto para Excel, eu tenho a opção aqui, eu vou até puxar minha tabela que está abrindo aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá vendo, ó? Nome, e-mail, telefone, como nos conheceu. Exatamente, tá tudo aqui. Bonitinho as informações. E eu posso também imprimir essa tabela. Ele me dá já o layout aqui para mim imprimir ela, tá vendo? Enfim, é bem prático essa função de armazenar aqui. Fora o que eu armazenei aqui, eu tenho também o meu e-mail. Eu vou abrir aqui o meu e-mail para a gente ver como que chegou, né? Eu coloquei para mim receber no meu e-mail da agência Cria Sites. Veja que está aqui, né? Chegou do contato, dados recebidos em formulário contato. Então ele puxa o nome do meu formulário que eu criei para mim poder identificar e ele manda um e-mail estilizado aqui, formulário contato e-book. Então você vê que todas as informações estão aqui. Então você vê como que funciona e como é muito interessante a questão de eu conseguir armazenar isso numa tabela e também receber por e-mail.
Mas vamos voltar a explorar o nosso formulário. Então aqui eu tenho agora mudar de estilo, né? A gente está no estilo 1, aqui como você pode ver, tá? Nesse estilo 1. Eu vou colocar agora o estilo 2 para a gente ver, certo? E eu também vou acrescentar um novo e-mail. Quero receber em outro e-mail. Eu salvei. Eu vou carregar minha página, certo? Veja que o estilo do meu formulário já mudou, né? Ele está diferente agora. Se eu responder esse e-mail aqui com qualquer outra coisa, vou colocar qualquer coisa aí e enviar, novamente ele me manda para a mesma página que eu defini. Chega um novo e-mail aqui para mim agora, né, com as novas informações, e também chega no meu outro e-mail que eu defini, que é um e-mail diferente, né? Então ele enviou para os dois e-mails, olha que interessante. E não bastando isso, ele mudou o estilo que estava. Então eu estava com o estilo 1, agora foi para o estilo 2. Eu vou agora mostrar para vocês o estilo 3. Esse estilo 3, ele é um estilo que para você usar em fundos escuros ou usar ele com fundo de foto. Por quê? Porque ele é branco, né? Então eu vou precisar fazer uma alteração aqui. Eu vou ter que pintar minha box aqui para minha subbox, né? Vou ter que pintar ela, por quê? Porque senão o formulário não aparece. Então eu vou publicar agora com essa alteração.